Uma pesquisa realizada pelo Datafolha revelou que os eleitores de Lula estão mais pessimistas com o futuro da economia. Em dezembro do ano passado, 79% dos que declaravam ter votado no presidente no segundo turno projetavam que a economia iria melhorar. Agora, o número caiu para 66%. Já os eleitores de Lula, que acreditam que a economia vai piorar, subiu de 1% para 7%. O levantamento foi realizado entre os dias 12 e 13 de setembro, com 2.016 pessoas em todo o Brasil com 16 anos ou mais. Vamos abordar esse tema, perspectivas para a economia, com a Juliana Inhas, economista e professora do INSPER. Juliana, seja muito bem-vinda ao Hora H do Agro. Oi, Kelly, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela sua companhia e a gente quer saber da economia. Sua visão, por que aumentou o percentual de eleitores do Lula que acreditam que a economia vai piorar? Quais são os indicadores? O que está acontecendo? Kelly, acho que o que acontece hoje é que a gente, apesar de estar vendo uma economia que dá sinais de melhora, isso é inegável, né? A gente tem uma inflação sob controle, né? Embora com algumas tendências aí de alta, como a gente já acabou de ver, né? Acabou de falar sobre combustíveis, a gente existe no nosso radar uma possibilidade ainda de pressão inflacionária, uma economia que cresce pouco, mas tem caminhado, tem crescido, mas fato é que a gente sabe que para que o Brasil consiga evoluir, ele precisa necessariamente aprovar reformas e dar passos mais largos em direção a uma estabilidade fiscal maior, e isso não tem acontecido. A gente, apesar de ter aí um novo arcabouço fiscal, uma nova regra fiscal que vai começar a ser implementada em breve, apesar de termos uma reforma tributária aí que está super engatilhada, né, e que em algum momento também vai entrar em vigor, hoje a gente efetivamente não tem nada implementado. Então a gente ainda está muito num cenário de retórica, de promessa, né, e de narrativa, sem um efeito realmente prático que nos impeça de olhar uma melhoria efetiva dentro da economia. Então, acho que esse pessimismo ele vem muito em linha com uma demora em conseguir aprovar as reformas que já estão aí encaminhadas, mas também de fazer outras reformas importantes saírem do papel, como, por exemplo, uma eventual reforma administrativa, que acho aí, na minha visão, que é a mais difícil, provavelmente, do presidente Lula conseguir progredir. Juliana, nesse contexto, você menciona fatores que podem fazer a gente enxergar o lado do copo mais cheio, mas também chama a nossa atenção para o lado do copo mais vazio. E entre esse lado mais vazio, você destacou o risco fiscal. Trocando em outras palavras, e me corrija se você não concordar, a gente tem um governo gastador, que aumentou o número de ministérios, a gente está com quase 40 ministérios, há um desafio grande nas contas públicas e a pergunta objetiva que fica é, isso vai gerar aumento de impostos? O contribuinte vai ser chamado a pagar essa conta? Kelly, perfeita a sua colocação de que realmente a gente tem um governo que gasta mais, né? É um governo com mais ministérios, com um staff maior e que também hoje tem uma demanda social que é crescente, né? Então a sociedade tem pedido cada vez mais esse suporte que tem sido dado pelo governo, e isso tudo custa, né? Hoje, do jeito que as coisas estão, se a gente for olhar a economia brasileira neste andar que ela tem hoje, nessa evolução, olhando para o crescimento econômico que ela tem hoje, é muito difícil acreditar que não acontecerão aumentos de carga tributária. A gente escuta muito o governo falando de um eventual aumento de carga tributária para pessoas com rendas mais altas. Mas a gente tem que lembrar que só essa política que se faz já agora de partida, de aumentar a carga tributária dos serviços, já faz com que todo mundo passe indiretamente por uma partilha desse aumento de carga tributária, dado que serviços que nós consumimos, desde aqueles mais simples até os mais elaborados, muito provavelmente sofrerão reajustes de preço por conta de pelo menos uma parcela de repasse de tributos a maior que vai ser feita a partir de agora. Então, é muito difícil acreditar que sem uma reforma administrativa, e aí para a gente traduzir isso de uma forma muito simples,
tem redução de gastos do governo, é muito difícil acreditar que somente o crescimento econômico vai conseguir gerar arrecadação suficiente para que a conta no final do mês feche. Então, eu acho que a gente sim, eu sou do time que acredita que a gente vai ter sim aumentos de carga tributária. Temo que não sejam tão pequenos quanto aqueles que a gente gostaria, ou que a gente talvez ainda assim ficaria confortável de ver. Acho que a gente vai passar por um aumento de carga tributária significativa. Esse é um problema, né, para o desenvolvimento da economia de uma forma mais próspera. E a minha pergunta para você é um problema também do agro? Por que do agro? O agro é hoje um dos setores mais dinâmicos da economia, teve um PIB no primeiro tri de mais de 20%, ajudou a puxar o PIB da economia nacional e é enxergado muitas vezes como a galinha dos ovos de ouro. Será o agro que vai pagar a conta da gastança do governo? Acho que a sociedade como um todo vai pagar essa conta, tá? Muito embora é óbvio que setores mais produtivos, eles podem de alguma forma sofrer um pouco mais, porque eles vão estar muito mais expostos a essas mudanças. Mas acho que a gente paga a conta realmente de uma forma muito agregada. Primeiro, porque o aumento da tributação, ainda que seja para uma parte da sociedade, ela sempre está olhando alguma estrutura produtiva. Não faz sentido você tributar simplesmente a renda, e esse nem é o plano do governo nesse momento. Então, existe uma tentativa de tributar algumas áreas e algumas partes da sociedade, né, olhando para o setor produtivo, que vão gerar inequivocamente um aumento de preços. Tá? Então, quando a gente pensa nesse aumento de preços, ele já faz com que a sociedade inteira acabe partilhando o custo dessa medida. Mas, para além disso, a gente tem que lembrar que quando a gente aumenta custo de serviços, esses custos de serviço podem estar também pressionando de uma forma cada vez mais intensa o custo da mão de obra. Então, a gente está falando que o trabalho pode ficar mais caro. E se o trabalho, de uma forma agregada, ficar mais caro, os custos de produção sobem como um todo. Ainda que a gente esteja, por exemplo, num setor que é intensivo em tecnologia, como é uma parte significativa do agro. Então, ainda assim, você vai ter um aumento de custo, seja porque a mão de obra está mais cara, seja porque os serviços que te dão suporte à atividade produtiva estão mais caros. Então, é muito provável que a sociedade como um todo acabe partilhando desse aumento de custos. A gente ainda não sabe dizer qual é o setor nesse momento que deve arcar com a maior parcela desse aumento de custos, porque aí vai depender muito de como é que a partir de agora as bancadas elas vão se articular para conseguir aprovar uma reforma que talvez onere mais um setor da economia em detrimento aos outros. Então, a gente não consegue ainda ter uma noção de qual é a parcela que deve sobrecarregar, ou que deve cair sobre alguns setores. Mas eu acho que a gente vai enxergar aí a sociedade inteira pagando um tanto do preço dessa falta de regra e de controle sobre os gastos públicos. Juliana, que pena, né? A gente não gostaria de ter um aumento de carga tributária. Você já sinaliza que esse é o horizonte que você enxerga diante das peças que estão no tabuleiro. Juliana Inhace, economista e professora do INSPER, agradeço demais pela sua presença. Volte sempre à Jovem Pan News. Obrigada, Kelly. É um prazer estar com vocês. Deixo um abraço a todos que estão nos vendo. A você também. Até a próxima.